Diário TV, segunda edição, oferecimento Hipercap. Ajude e concorra. 7:08, ótima noite para você, primeiro DT2 do ano, começando, seja bem-vindo, feliz ano novo, imagens na tela ao vivo de Mogi das Cruzes, 23 graus nesse momento, e foi na cidade a posse do novo presidente do Condemate. O prefeito Caio Cunha assumiu o cargo, além do novo presidente, outras duas cidades se uniram ao consórcio. Nós vamos falar também sobre a inflação dos pacotes de viagem, subiu o preço, só que não caiu a procura. E hoje à tarde a chuva causou estragos em Suzano e uma cena inusitada em Santa Isabel. Teve morador usando um tipo de barco para passar pelas ruas da cidade. Em alguns bairros as ruas ficaram assim, alagadas. E como é que será que está o movimento na rodovia Mogi-Betioga? Paula Moreira. O movimento na Mogi-Betioga está intenso, sentido Mogi das Cruzes, sentido capital. Por aqui já passaram mais de 135 mil veículos nesse feriado de Ano Novo. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes. O Diário TV segunda edição está começando. Ótima noite, seja bem-vindo à edição dessa segunda-feira. O ano começa com novidades no consórcio que reúne as 10 cidades da nossa região, além de Guarulhos e Santa Branca. Além de um novo presidente, mais duas cidades se uniram ao Condemate. Ano novo, demandas antigas. Quem usa o transporte coletivo em Mogi das Cruzes continua com os mesmos problemas de 2022. A dona Marlene, por exemplo, estava esperando a linha 110 Jardim Esperança há um tempão. É muito demorado. 40 minutos, uma hora, até 1h30 de espera. Porque ele passa na porta, né? Então eu acho melhor pegar ele. E aí é uma linha que tem 40 minutos, uma hora, até 1h30 de espera. Porque ele passa na porta, né? Então eu acho melhor pegar ele. E aí é uma linha que tem que ter paciência. Tem que ter paciência para esperar ele. Para o Álvaro, morador do Jardim Europol, o problema é a infraestrutura do bairro. Precisa melhorar a parte de asfaltamento, né? Que é a rua que eu moro, que é a Rua Pantaleão, conhecida como uma central, cruzamento com a Tchecoslováquia, não tem asfalto. 2 esquinas sem asfalto e quando chove empoça muita água. E a respeito da iluminação também, as esquinas não tem luz. De noite ninguém enxerga nada. Serviços básicos, problemas que não são só de Mogi das Cruzes. Todas as cidades da região enfrentam esses desafios. Segundo esse especialista em finanças públicas, consórcios entre prefeituras, como o que existe no Alto Tietê, o Condemate, podem ajudar nessas questões. Você só consegue recursos hoje no Estado ou no governo federal se você tiver projetos, bons projetos. Então, se os prefeitos tiverem bons projetos e eles unidos com o Condemate conduzirem um único grande projeto, fica muito mais fácil conseguir a satisfação da sociedade. Ele explica que a função principal do Condemate é fortalecer as demandas da região junto ao governo do Estado. Imagine você, o Condemate tem a reunião de colegiado, a reunião de prefeitos, e ali, fora essas reuniões de colegiado, existem reuniões temáticas. E nessas reuniões temáticas, os secretários de saúde, educação, cultura, transporte, eles levam os problemas para dentro do consórcio, são discutidos ali e ali você nasce com as soluções, né? Com as soluções que a sociedade tanto clama. Você hoje criar políticas públicas e colocar elas para andar, para funcionar, você depende de muita coisa, depende de projeto, depende de pessoas, de dinheiro. Então, a união dessas cidades, desses técnicos, proporciona esse sucesso tão esperado. Eu falo muito da sociedade, porque a sociedade espera isso, né? O seu imposto transformado em benefício para a minha família, para a sua família. Hoje à tarde tomou posse o novo presidente do consórcio, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, que vai liderar o Condemate em 2023. Essa é a terceira vez que um prefeito da cidade ocupa o cargo. O último a presidir o Condemate foi Marcos Melo e o primeiro, Marco Bertaioli. Além da grande responsabilidade e oportunidade também que a gente tem de estar valorizando e estar potencializando ainda mais todo o desenvolvimento, não só de Mogi agora como de toda a região, eu estou muito feliz, obviamente, por honrar essa tradição de sempre em todo o consórcio ter um prefeito mogiano liderando as outras cidades aqui no Condemate. O Condemate foi fundado em abril de 2010, reúne 12 cidades. Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Poá,
Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. Primeiro, a gente quer dar manutenção a todas as parcerias que já foram feitas. Um grande desafio agora é um novo governo, junto com o Tarcísio, ontem foi a posse dele. Então a gente acredita que é um relacionamento a se desenvolver para toda a região, né? Já um relacionamento por conta até da própria campanha e nesse período de transição, mas o que é mais importante é um relacionamento muito aproximado para garantir que recursos venham para o município e desenvolvimento aqui em Mogi continue e na região continue. Agora a gente está agregando mais duas, né, que é Mariporã e Garatá, né? As novas cidades estão entrando aqui no consórcio. Espero honrar todas as cidades aqui do Alto Tietê. Sobre os problemas que a gente viu no comecinho da reportagem, a Prefeitura mandou uma nota dizendo que vem realizando melhorias em linhas de ônibus de todas as cidades, de todas as regiões da cidade, que recentemente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fez 24 adequações, ou melhor, adequou, né? Fez adequações em 24 linhas do sistema do transporte, inclusive na linha E110, com ampliação de atendimento e redução de intervalos. Sobre a iluminação pública, a informação é que a região será beneficiada com um projeto de ampliação da rede de iluminação que já foi elaborado pelos técnicos da pasta e vai ser encaminhado à EDP. Sobre asfalto, a rua em questão não tem capa asfáltica, ela é nivelada e cascalhada. Já foi feita a vistoria no local e um novo serviço de manutenção foi inserido na programação da Prefeitura. O Alto Tietê confirmou 62 novos casos de Covid-19 hoje. No acumulado, são 228.267 infectados desde o início da pandemia na região. Média móvel de casos registrou uma queda, o índice estava em 171 há 2 semanas, ficou em 107 hoje. A média de mortes ficou em 0, a mesma registrada há 14 dias. Hoje a gente vai destacar os dados de Mogi das Cruzes. A média móvel hoje na cidade ficou em 46, há 14 dias estava em 72. Média móvel de mortes ficou em 0, que é o mesmo número registrado há 2 semanas. Na nossa página no G1 você confere outros detalhes desse levantamento. É só acessar g1.com.br/TV Diário. E a seguir, hoje é a data, né? A data para o início do saque aniversário. Também tem novas regras para o Pix e ainda você vai ver a inflação dos pacotes de viagens que apertou o bolso de muitas famílias, mas não a ponto de desistir do passeio. As vendas estão animando o setor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O intervalo é rapidinho, o DT2 volta já já. De volta contigo aqui no DT2, uma pergunta, você já planejou as férias, especialmente agora, nesse comecinho de ano? Mês de janeiro, por tradição, é época, né, de sair para passear com a família. E quem tem se programado ou está tentando fazer isso vai ter que pesquisar bem, porque os pacotes estão com os preços um pouquinho mais salgados. Só que mesmo com esse cenário, as agências aqui da região estão comemorando as vendas. Destinos nacionais e internacionais. Um cenário mais bonito que o outro. Pela internet, a gente já dá aquela viajada. Mas no momento para o sonho se tornar realidade, o consumidor tem que estar disposto a investir uma grana, viu? É que os pacotes turísticos estão bem mais caros. As viagens internacionais, elas refletiram por conta principalmente do câmbio. Então, esse aumento é o que reflete mais. Os valores em dólares, eles basicamente são os mesmos. As nacionais, a gente tem um fluxo muito grande. Tanto o lazer, né, o turismo lazer, quanto o corporativo voltaram com muita força. Então, a procura é muito grande. Naturalmente, há um aumento razoável em relação aos outros anos. Mesmo com os preços em alta, os clientes não querem mais adiar os planos. Nesta agência em Mogi, os negócios tiveram alta nesse fim de ano. Nós tivemos um aumento de 20% a 25%, sempre pensando em 2019. Nós tivemos 2 anos de pandemia, né, nesse período, foram bem complicados para o turismo. Então, em 2022, agora no período de festas e janeiro, nós temos vários passageiros embarcando em viagens novas, né, com sonhos novos, e não remarcações como passamos nos últimos anos. O mercado está aquecido, só que o perfil do cliente mudou um pouco. Nas agências, por exemplo, se o consumidor senta nessa cadeira e não consegue fechar um super pacote, ele abre mão de algumas regalias, negocia valores, vai adaptando até o roteiro caber no orçamento, mas não deixa de viajar. Faço uma breve entrevista com ela, pergunto mais ou menos o quanto ela quer gastar, o orçamento disponível, né? E aí nós organizamos, né? Mostramos ali os hotéis 3 estrelas, né, 4 estrelas,
e aí ela decide, né? Hoje mesmo fechei um pacote. O tempo de viagem, se ele for menor, ele também atrai mais o cliente que está pensando ali numa certa economia? Atrai, por exemplo, nós mostramos para ele 8 dias, aí de repente ele, dentro do seu orçamento, ele muda para 5 dias, mas ele não desiste da viagem. E assim, esta outra agência registrou um aumento de 100% nas vendas em comparação a 2019, pré-pandemia. A unidade também tem uma frota de 53 ônibus próprios. Os valores dos fretes dobraram nos últimos 3 meses em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de excursões e locações também está aquecido. Os fretamentos são normalmente aquelas pessoas que moram nos bairros, né, que organizam excursões para Aparecida, para São Roque. Elas nos procuram e nós organizamos e montamos as viagens. E elas têm os seus clientes já costumeiros que viajam com elas. São Roque, cidade do vinho, cidade boa para conhecer. A gente viu aí, né, aumento no preço das passagens até o momento, 2023. Já começam os IGPM, por exemplo, o índice, né, usado para corrigir aluguel, contrato de locação, teve alta de mais de 5% no ano passado. Este ano, a projeção dos economistas do Banco Central, o Boletim Focus, está prevendo aí uma inflação no país que suba, né, de 5,23% para 5,31%. Em 2022, o mercado financeiro também divulgou a inflação, né, de 5,64% para 6,62% no ano que acabou. Esse assunto está na nossa página no G1, inclusive mostrar aqui para você, né, essa questão da estimativa da inflação para você já preparar o bolso. Dá uma olhadinha, a gente vai correr a página, tem um gráfico ali que você consegue ver a oscilação, como que vem se comportando a inflação no país. Olha a descida que ela deu, ensaiando uma certa estabilidade. Em junho foi o maior patamar, com 8,89%, fechou o ano com 5,62%. E aí a gente lembra, né, quanto maior a inflação, menor é o poder de compra. O mercado financeiro também já divulgou uma projeção para o dólar esse ano. A taxa de câmbio para o fim de 2023 continuou em 5,27. Informação importante para você, né, que acompanha o mercado financeiro. Hoje, no primeiro dia útil do ano, o dólar comercial fechou em 5,35, com uma alta de 1,52%. Sigo falando contigo sobre economia porque hoje, né, inicia o calendário do saque aniversário do FGTS em 2023. Você pode fazer tudo isso de forma digital pelo seu celular. É só acessar o aplicativo do FGTS, indicar uma conta que esteja no seu nome em qualquer banco. O valor vai estar disponível depois de 5 dias úteis, assim que você der aquele ok no sistema. Deixa eu te mostrar aqui como é que fica o calendário, né? Agora em janeiro, então o prazo começa dia 2, você tem para fazer isso até o dia 31 de março. E aí você vai acompanhando, né? Mês a mês, sempre no início, e mais ou menos 2 meses de prazo para você fazer esse pedido. Em junho, por exemplo, a partir do dia 1º, aí pode fazer 1º de junho, né? E pode fazer isso até dia 31 de agosto. O pessoal de agosto, 1º de agosto até 31 de outubro, pessoal de outubro de 2 de outubro a 29 de dezembro, e aí os 2 últimos meses do ano, novembro e dezembro, tem aí o prazo até 2024, né? Então novembro a partir do dia 1º até o dia 31 de janeiro de 2024, pessoal de dezembro a partir do dia 1º de dezembro deste ano até 29 de fevereiro de 2024. O saque pode ser solicitado em agências da Caixa Econômica Federal e é conforme a faixa de valores. Então, quem tem R$500, por exemplo, saca 50%. Quem tem mais de 20 mil pode sacar 5%. 7h24, tem mais informações sobre o mercado financeiro, né? Começaram a valer hoje as novas regras do Pix. Acompanha comigo aqui no telão. Deixa eu voltar aqui para te mostrar o que muda, né, em relação ao que era antes para agora. Antes a gente tinha limite por transação e era um limite diário. A partir de agora não tem mais isso. O valor da transição é opcional. Além disso, você também pode fazer a solicitação de redução do limite, né? E aí o banco antes tinha, para você fazer a redução, eles pediam um prazo, agora não pede mais, só pede se você aumentar. Uma outra alteração é o intervalo, né, para você fazer as transações. Antes você tinha o limite noturno das 8 até as 6, agora você pode prorrogar esse prazo para começar a valer das 10 até as 6. Outra grande novidade é o Pix Saque e também o Pix Troco. Os limites, né, alteraram de R$500 para o período do dia, aumentou para 3 mil e à noite de 100 subiu para R$1.000.
Essas daí são as informações. Você encontra também essa tabela completinha na nossa página no G1. É só acessar lá g1.com.br/TV Diário. Tem um link para você acompanhar certinho e se programar, tá bom? Vamos para o intervalo. No próximo bloco falar da chuva, né? Trouxe transtornos em Suzano, Santa Isabel e tem ainda o movimento na rodovia Mogi Bertioga. Paula Moreira. Mais de 135 mil veículos já passaram aqui pela rodovia Mogi Bertioga e esse fluxo intenso deve ficar até às 10 horas da noite. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes. Não sai daí, o Diário TV volta já. Nesse dia. Uma rua ficou completamente alagada em Santa Isabel depois do temporal que atingiu a região hoje à tarde. O Jaime Nascimento da Silva fez um vídeo de como ficou o beco Benedito Amaro de Oliveira. Flagrou até um morador usando o tipo de um bote para passar ali pela via, que ficou desse jeito, completamente embaixo d'água. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Isabel. Até o momento nós não tivemos retorno. Já em Suzano, uma árvore caiu e atingiu parte do muro de uma casa na Estância dos Pinheirais. O imóvel fica na rua Vicenço Cardi, ali perto da estrada Queidarada. De acordo com a Prefeitura de Suzano, a Defesa Civil foi até o local. A previsão é que a retirada da árvore seja concluída até amanhã. Ninguém se feriu. Ainda segundo a Prefeitura, a iluminação pública não foi afetada. No Jardim Amazonas, ainda ali perto dessa região onde teve a queda, choveu 30 milímetros nas últimas 6 horas, segundo o CEMADEM. Sigo falando ainda sobre Suzano, porque a Roseli Tenori registrou para a gente o momento da chuva, né? E depois ela mostrou como é que ficou a Avenida Manuel Casanova. Muita água, especialmente nos cantos da via, tem um trecho que não dá para passar a pé, os pedestres não conseguem transitar. A moradora comentou com a gente que isso acontece há pelo menos 5 anos, ou melhor, há mais de 5 anos, né? A Prefeitura falou que vai mandar algumas equipes até a rua para avaliar a rede coletora de águas pluviais para verificar se tem alguma obstrução. Em nota, a Prefeitura falou que não recebeu nenhum chamado e que não tem registros nem histórico de alagamentos nessa região da cidade e que o volume da água já baixou. Falando em tempo, em chuva, amanhã volta a chover na região. Atenção, porque o volume pode ser maior do que hoje, tá? São esperados 20 milímetros nas cidades aqui da nossa região e essa chuva tem potencial para vir a partir da tarde, especialmente no início da noite. O dia começa na casa dos 19, 20 graus, a máxima pode bater os 28 em Mogi, Suzano, máxima de 29 em Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel e Salesópolis e 30 em Santa Isabel. 7h29, quase 7h30. Deixa eu pular para cá ou não? Continua aqui. Vou continuar aqui então. Vou chamar aqui a Paula Moreira, porque hoje mais cedo a gente mostrou no DT1 a rodovia Mogi Bertioga com trânsito pesado. Paula, melhorou ou não? É um bom caminho? Boa noite para você. Oi, Cássio. Boa noite para você, para quem acompanha o Diário TV. Olha só, a gente pode dizer que deu uma melhorada, sim, viu? Apesar desse trânsito que está vendo atrás de mim. Muita gente na vinda, né, para cá, a gente encontrou muita gente subindo, tá? Sentido Mogi das Cruzes, sentido capital. Gente aí que tá voltando do feriadão, né? Só que esse trânsito aqui, eu vou pedir para o Moisés Papa mostrar para vocês. Olha só, a gente está na base da Polícia Rodoviária Estadual. É um local onde as pessoas já passam com uma velocidade mais reduzida. E mais ali na frente a polícia faz todo um trabalho de fiscalização, né? Então, por isso que o pessoal acaba formando essa fila aqui, mas a informação que a gente tem é que, no geral, a rodovia está com 100 pontos de lentidão, tá? Só mais lá na serra, entre os quilômetros 70 e 72, é que aí sim o trânsito fica mais complicado. Já passaram por aqui mais de 135 mil veículos nesse feriado de Ano Novo. A expectativa era de circulação de quase 160 mil motoristas. Segundo a Artesp, esse movimento aqui hoje, né, deve ser assim mais intenso até às 10 da noite. Aí depois, sim, né, depois desse horário, a tendência é que o fluxo diminua. Bom, eu apurei aqui no geral que foi um feriado mais tranquilo, tá? Não tiveram muitos acidentes, foram vítimas mais leves. O mais grave foi o que aconteceu na sexta-feira, no dia 30, né? Chegou até um congestionamento, né, de 9 quilômetros. Bom, na nossa região circularam também pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto mais de 800 mil veículos sentido interior do estado e na Dutra o movimento deve ficar intenso até às 9 horas da noite. Para quem vai pegar a estrada, né, Cássio, fica sempre aquela orientação de ir com calma, com cuidado e tranquilidade.
Volto com você. Ayrton Senna, Paula, estou vendo aqui, quilômetros 56, 54, sentido interior, trânsito pesado também. Valeu, Paula, obrigado, bom trabalho para vocês por aí. A gente viu, né, muita gente de folga, né, começaram as férias, então, vou fazer uma pergunta, que tal aproveitar esse período para fazer um passeio diferente, conhecer mais a cultura, né, da cidade? Vou te convidar agora a ir ao Centro Histórico de Mogi das Cruzes, onde fica o Teatro Vasques, que além de história, guarda muita emoção. No Centro Histórico de Mogi das Cruzes, um templo sagrado da cultura. O Teatro Municipal Vasques foi inaugurado em 1902. O pesquisador e amante do lugar, Roberto, conta que a cidade crescia e precisava de espaços para apresentações artísticas. Em 1900, um grupo se reuniu para pensar um novo espaço cultural maior, mais bonito, para atender a sociedade que tinha esse anseio também. E em 1902 ele foi inaugurado como Teatro Vasques. Não que Mogi não tivesse espaços para apresentações culturais, né? Tinha alguns espaços, mas eles queriam uma coisa maior, mais bonita e até oficial que acompanhasse o crescimento da cidade. Peças, shows que reinaram até 1948. E o teatro frequentar o local, mas de uma outra forma, para acompanhar decisões políticas da cidade, já que o lugar virou a Câmara Municipal. É que a partir de 1930, as atividades culturais, musicais, teatro, tal, foram rareando. E o teatro se transformou num espaço praticamente social, com bailes, jantares, carnaval. E aí, em 1948, a prefeitura, o prefeito da época, resolveu colocar a Câmara Municipal e parou de ser teatro. Em 1972, uma nova mudança. A Câmara Municipal vai para um novo espaço e o prédio passa a abrigar a Polícia Militar. Bom, mas o trabalho da Polícia Militar aqui no prédio durou pouco tempo, viu? Apenas 8 anos. Em 1980, voltou a abrigar o teatro, com mudanças. Não pararam por técnicas, inovação no som e também estrutural. O piso deixou de ser plano e passou a ser em forma de escada para a plateia ter uma visão melhor das apresentações que aconteciam lá no palco. E naquela época, as novidades não pararam por aí, não. Em 1980, ele voltou a ser o Teatro Municipal, mas com o nome de Pascoal Carlos Magno, que era um ator de nome na época. A reabertura do teatro incentivou muito grupos de teatro, festivais de música. Então, Mogi voltou também a fervilhar. Estudantes começaram a vir para o teatro, a sociedade. Recebemos muitas peças de fora, peças boas de Mogi, espetáculos de dança. Então foi assim um novo fervilhar de cultura na cidade. Quem esteve neste palco no momento da reabertura do teatro foram as amigas e naquela época dançarinas Regina e Neuza. Um momento de muita emoção para quem é artista. Quando ele reabriu, a gente queria estar nesse palco. E daí tivemos a oportunidade de começar um trabalho, ser apresentado para um público, assim, tão perto, tão de pertinho. Qual é a emoção de estar aqui num palco como esse? Qual a sensação? Sensação de alegria, né? De você poder mostrar para o público o que você faz, né? E para as crianças também, eles se sentem muito orgulhosos de poder dançar num lugar desse, né? O tempo passou e elas continuam indo para o teatro, só que de uma maneira diferente. Em vez do palco, ficam atrás da coxia, observando os alunos delas a dançarem. E entre eles, filhas e netas que seguem os passos das duas no mundo das artes. A gente busca isso, passar para eles a importância e o valor desse palco. Porque o palco de um teatro, para nós, a gente tem muito respeito por ele. A herança de um teatro se estende além de apresentações e aplausos para quem sobe ao palco. A Melisa tem a dança como paixão desde os 5 anos. Hoje, com 22, valoriza a importância do espaço para o seu desenvolvimento. O teatro foi um sonho que eu não sabia que eu tinha. Que eu dancei, pisei aqui com 11 anos. E abriu portas, assim, eu digo, em questão da amizade, em companheirismo e oportunidades, assim, de
de me mostrar quem eu sou, quem é aquela Melisa que era tímida, que não falava. E aí o teatro, para mim, é um presente que eu levo até hoje no coração mesmo, né? E os frutos desta história já estão sendo colhidos. A Melisa participou de clipes de nomes bem conhecidos. Nada mais, nada menos do que Luísa Sonza e Isa. Eu acho que se não fosse por eu pisar nesse palco e mostrar, ver o que realmente eu gosto disso, eu acho que eu não estaria lá. Foi, assim, inexplicável. Vida longa para esse teatro. Ele é aconchegante, ele é tudo de bom. Ele abraça a arte. Não importa se seja dança, ele abraça. Ele tem esse cuidado com a gente. Então, vida longa para o Teatro Vasques. Fora a arquitetura que enche os olhos, né? É muito bonito. Eu particularmente gosto muito quando passo ali no centro de bater o olho no prédio e imaginar, né, toda a história que tem por trás dessa e de outras construções que muitas vezes na correria do dia a dia acaba passando batido. Bom, para rever as reportagens dessa edição, daqui a pouquinho passa no Globoplay, outras notícias do Alto Tietê na nossa página no G1. Ou amanhã cedo no BDD. Obrigado pela companhia, ótimo começo de ano e também de semana. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Diário TV, segunda edição, oferecimento Hipercap. Ajude e concorra.